nosso bate-papo, muito interessante. Agora, Aline, eu gostaria que você falasse, porque os nossos livros didáticos só falam do negro na questão bem desumana mesmo. O que a educação pode contribuir para sensibilizarmos as pessoas que não existem raça? Existe sim a raça humana, que todos nós somos iguais, independente de cor. Então, como eu falei, né, no início, eu faço parte do Movimento Negro Unificado. E uma das ações, assim quando ele nasceu, em 78, era que a gente precisava conhecer a nossa história, porque se você fosse olhar os livros didáticos sobre o Brasil, ou mesmo sobre a história do Brasil, o negro só aparecia na época da escravidão. Então, como eu falei, como que uma criança negra vai querer se identificar com algo sendo que ele não conhece, né? Então, esse foi o primeiro movimento. A gente precisa fazer com que o livro didático seja mais inclusivo, para que primeiro, quando a criança se abrir, ela se veja. Porque a gente via, eu estudei na década de 90, 80, só tinham gravuras brancas, a gente não tinha uma diversidade, então era como se aquele padrão branco tivesse que servir para todo mundo. E a gente sabia que não servia. Então, quem não se sentia representado ficava excluído. Então, essa foi a primeira reivindicação e junto com ela é que veio a proposta do 20 de novembro. Para que eu possa ter orgulho da minha raça e orgulho da minha cor, eu tenho que saber o que a gente fez de bom. E a primeira coisa que o MNU defendeu era justamente o 20 de novembro. Então a gente tem que parar de ter só a Princesa Isabel como referência de libertação. Não, a libertação da escravidão aconteceu porque houve luta. E uma das principais lutas foi o Quilombo dos Palmares, na pessoa de Zumbi e na pessoa de Dandara, que era a esposa dele. E aí por isso que a gente passou a comemorar o 20 de novembro, que é a data da suposta morte do Zumbi. Então, os livros didáticos, a educação tem essa missão de tentar resgatar historicamente a história do Brasil, não só do negro, porque, por exemplo, eu conhecer mais de Luiz Gama, eu conhecer mais de Luísa Marim, que é uma mulher negra da Bahia, que também lutou contra a escravidão, que era uma das mulheres mais inteligentes e que não aceitava ser escrava. Ela não aceitava ser escrava, ela queria ter a liberdade de cultuar a religião dela, que era muçulmana, e naquele momento não aceitavam. Mas aí, por exemplo, na escola a gente estuda Tiradentes, não estuda Luísa Marim. Então, é sempre aquela história, aquela coisa que eu estava falando, né? A referência é sempre branca, do herói branco. Não, a gente tem heróis negros, a gente tem pessoas negras que ajudaram a construir, que lutaram pela independência do Brasil e que formaram esse país. Então, o livro didático hoje, o desafio para quem está na área de educação, como você, é que todos os instrumentos, as metodologias possam ser inclusivas e mostrar para a criança, desde a educação infantil até a universidade, que o Brasil é um país diverso, que o Brasil é sim constituído por 3 raças, 3 povos, e que a gente precisa conhecer a história das 3 raças dos 6 povos, se a gente realmente quiser valorizar a nossa cultura. Não basta a gente dizer que a gente é um país miscigenado e ter uma história única. A gente tem que, por exemplo, parar de achar que a África é um país, falar da África como se fosse um país, quando a gente é um continente com diversos países, culturas e tradições diferentes, né? A gente vai estudar quando a gente vai estudar, por exemplo, história mundial, a gente só estuda a Europa, a gente não estuda a Ásia, né? Então, o livro didático é um mecanismo para a gente começar a mudar essa ordem, né? E aí a gente promover realmente uma diversidade de conhecimentos e de ideias. Por exemplo, eu tenho uma criança de 7 anos e na minha época de criança, as bonecas eram todas loiras, não é isso? Aí meu sonho era ter uma boneca loira, eu nunca tive uma boneca, porque quem tinha uma boneca naquela época tinha muito dinheiro, e não era o meu caso, na verdade. Hoje, graças a Deus, nós temos bonecas negras, não é verdade? Mas só que nós já percebemos nas crianças essa questão que a boneca tem que ser branca. Os desenhos também era Branca de Neve, eram outras princesas brancas. E nós já vimos também no desenho um pouco de mudança. Tem a Tiana, se eu não me engano, que é Foi a primeira princesa negra. A princesa negra que já conta. Eu tive uma experiência estranha, porque quando a minha filha foi para a escola, ela começou a ver outras histórias. Certa vez fomos a uma loja comprar uma boneca, eu achei a boneca linda, a boneca negra. Eu disse assim, vamos levar essa boneca? Ela disse assim, não, mamãe. Eu disse, mas por quê? Porque a boneca é negra. Ela falou isso pra mim. Eu fiquei muito assustada como é que uma criança, né?
pode achar interessante aquilo ali. Mas aí conversando com ela, ela depois levou a boneca e hoje eu compro, né, bonecas negras, porque faz parte, não podemos realmente ter só aquela figura dos heróis brancos, né? Todos nós quanto negros, contribuímos para a formação do país em todas as áreas, né? Seja na culinária, seja na economia, seja na maneira de nos vestirmos, né? Tudo isso tem o quê? Vem do negro, na verdade. Poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Não, é muito interessante quando você traz da referência da infância, que menina negra não cresceu frustrada e não poder ser paquita, né? Então a gente via ali a Xuxa escolhendo aquelas meninas participação do concurso para ser paquita, todo mundo adorava a Xuxa, mas só podia ser paquita quem fosse loira, né? Então assim, não existia possibilidade. Então a gente podia sonhar o quanto quisesse, a gente podia desejar o quanto quisesse, mas existia um padrão que não nos cabia. Então, a gente começar com iniciativas desse tipo, como você fez com a sua filha, realmente o dar o passinho de cada vez. Então, por exemplo, eu lembro quando surgiam as primeiras bonecas negras, ou mesmo os primeiros desenhos, essas coisas, as pessoas ainda estranhavam. Falavam assim, ai, que estranho, né? Porque eu não estava habituado. Hoje em dia, eu já vejo inclusive a produção, né? De mais bonecas e de vários estilos. Porque, assim, se o branco tem uma diversidade de brancos, a gente também não precisa ser só um padrão, né? Por exemplo, mesmo para a boneca negra, ela pode ter diversos fenótipos, que a gente chama, né? Diversas imagens, para que vários tipos de meninas negras também se identifiquem. Mas muitas vezes é isso, é o passo a passo, é o processo pedagógico. Pois é a liberdade, por exemplo, várias pessoas dizem assim, não, mas você é negra e você não usa o cabelo de negra, você sente essa liberdade. Hoje eu me sinto bem com o cabelo chapinha, escovado, porque não tem nada a ver, né? O meu cabelo está relacionado como se eu estivesse renegando. Então, isso para mim é liberdade, me sinto bem hoje dessa forma e acho estranho algumas pessoas falarem dessa forma, né? Por quê? Então, porque a gente às vezes sai de uma ditadura para entrar em outra ditadura, né? Então, quando a gente começou, a gente não precisa alisar o cabelo, a gente vai aceitar a nossa cultura, a nossa identidade e o nosso cabelo crespo. Foi importante, muito importante as mulheres negras começarem a fazer isso para que a gente pudesse hoje, por exemplo, ter pessoas no mercado de trabalho com cabelo cacheado, com cabelo black power. Porque na década de 80 não era possível. Então, ou você alisava ou você ficava desempregado. Então, mas ao mesmo tempo a gente não pode obrigar as pessoas a entrarem no outro padrão. Por exemplo, meu cabelo não cacheia e eu não quero cachear. Então, se eu raspar o cabelo, né, eu vou deixar de ser negra? Não, a minha identidade faz parte de quem eu sou. Então, o que eu acho que a gente tem que ter orgulho, a gente tem que saber o que eu faço por escolha, não para agradar ou para entrar num padrão branco europeu do cabelo liso. Não, não preciso ser como a Xuxa, né, ou as Paquitas, para me achar bonita. Não, eu quero ser como a Thaís Araújo, mas também quero ser como a Beyoncé e usar minha peruca. Ou meu cabelo liso, como a Naomi Campbell. Por isso que eu sempre falo, né? Estou falando desde o início. A importância de ter referências negras, né? De sucesso, porque aí eu posso desde achar uma mulher negra de black power e querer ser igual a ela, como muitas meninas hoje estão tendo uma coragem de ser, como eu posso querer ser como a Beyoncé, como a Naomi Campbell, como, sei lá, outras mulheres negras que usam cabelo liso e que não deixam de afirmar sua identidade. Ou seja, que tenhamos liberdade, exatamente, que não saiamos de uma ditadura para outra ditadura. Exatamente. E o mais importante é que tenhamos respeito, tenhamos consciência de que todos nós temos nosso valor e não é por cor que vai ser definido, e sim pelo nosso caráter. Agradeço a Aline, um papo bem interessante, e essa é a proposta do nosso canal. Bate-papo simples, descontraído, mas que ao mesmo tempo irá contribuir na maneira de pensarmos. Obrigada pelo convite.